Olá, meus amados! Guten Tag, wie geht's? Isso mesmo! Você está no meu canal Palavra de Poeta com Nildo Santos. E o assunto de hoje é um assunto que diz respeito à cultura religiosa dos nossos bairros. Por incrível que pareça, esse assunto lá do século XVI tem relação com a cultura religiosa do Clima Bom. Alô, galera do Salvador Lira, galera do Graciliano Ramos, do Village, galera aqui próximo do Margarês, próximo do Ovidio Edgar. Pois é, toda essa cultura religiosa que vocês veem todo dia no cotidiano do grande tabuleiro, a gente consegue fazer uma conexão com o assunto de hoje, certo? E por que eu iniciei a aula de hoje falando com vocês no idioma alemão? Sim, no idioma alemão. Esse é o desafio que eu lanço para quem está me assistindo hoje até o final do vídeo, ver se vocês conseguem compreender porque eu comecei essa aula de hoje falando em alemão, certo? No finalzinho eu explico, mas agora vamos dar continuidade. E então, o assunto de hoje é a Reforma Protestante. Esse assunto, minha gente, ele acontece no século XVI, certo? E por que esse assunto tem uma relação, uma ligação com a cultura religiosa do nosso grande tabuleiro? Porque essas igrejas que nós vemos aqui na Rua do Margarês, essas igrejas que a gente vê aí na Rua São Paulo, eu estou falando das igrejas evangélicas, elas têm sua raiz filosófica nesse momento histórico. Como assim, professor Nildo, sua raiz filosófica? Ora, muitas das ideias dessas igrejas, muitos dos seus regulamentos estão baseados, estão sustentados nas ideias que surgiram lá durante a Reforma Protestante, certo? Como, por exemplo, a ideia de prosperidade, prosperar, a ideia de graça, graça e prosperidade, tudo isso veio de lá, da Reforma Protestante, certo? Além do mais, muitas igrejas evangélicas foram criadas lá naquele momento, tem suas raízes lá, como a Igreja Batista, por exemplo, a Presbiteriana, que existe desde aquela época e continua hoje, certo? E então o assunto de hoje é a Reforma Protestante e nós vamos compreender ele a partir de vários tópicos. O primeiro deles, o que é a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento dentro da própria igreja, que começou dentro da própria igreja, aonde alguns membros do clero, ou seja, alguns membros da Igreja Católica medieval, eles começaram a perceber contradições. O que é contradição? A Igreja Católica medieval falando uma coisa e praticando outra. Então, alguns membros começaram a protestar, começaram a pedir uma reforma dentro da igreja. Por isso que o nome é Reforma Protestante. Então, resumindo, a Reforma Protestante foi um movimento de protestos contra determinadas atitudes da Igreja Católica medieval, que começou dentro da própria igreja e depois se amplia e torna-se um movimento muito grande dentro da Europa, tão grande que possibilitou inclusive a criação e até as bases filosóficas de muitas igrejas evangélicas de hoje, certo? O próximo tópico que a gente precisa entender são as causas. O que causou a Reforma Protestante, finalmente? A primeira causa é a questão do fortalecimento das monarquias nacionais. O que é isso? A partir do momento que no final da Idade Média os reis eles reassumem o poder, porque lá no início da Idade Média, quem está lembrado sabe que os reis eles perderam o seu poder, já que eles não tinham exército e não tinham poder econômico para impor a sua ordem. Certo? Mas nesse momento, século XVI, os reis estavam muito fortes, minha gente. Por que fortes? Porque a burguesia, aquela classe social que a gente explicou um pouco sobre ela lá no Renascimento,
a burguesia ela se aliou a alguns reis. Ela juntou o seu capital, o seu dinheiro com o poder político do rei. E isso fez com que os reis ficassem poderosos de novo. Porém, no século XVI vai acontecer alguns problemas. O poder do rei nem sempre vai se harmonizar com o controle que a igreja tinha sobre as ideias, sobre o conhecimento e até a participação que a igreja tinha dentro do próprio poder real, do próprio poder político do rei, certo? Então, o fato do rei estar mais forte vai fazer ele repensar, será que é mesmo que eu tenho que obedecer tudo que a igreja ela determinar? Será que não tem alguma coisa aí que não está assim, que não está equivocado? Enfim, essa é uma das causas. A outra causa, minha gente, é que a Igreja Católica naquele momento, ela estava passando por uma crise moral. Vários escândalos vinham acontecendo desde o século XIII, XIV, só que nesse momento eles vieram à tona, eles vieram a público de maneira muito mais grave. Então o fato da igreja estar envolvida em escândalos fez com que alguns membros da igreja pensassem, minha gente, se a gente está errado, por que a gente não tenta corrigir? Por que a gente não tenta reformar a igreja? Por que a gente não recupera a nossa imagem? Só que as autoridades da igreja, como o Papa, os arcebispos e etc, etc, eles não entendiam dessa maneira, certo? Então, essa crise moral da igreja, essa contradição, o fato da igreja falar uma coisa e praticar outra, isso provocou a reforma protestante. E dentro dessa mesma causa, a gente pode colocar a venda de indulgências. E o que é, professor Nildo, a venda de indulgências? Indulgência, minha gente, é o perdão. É quando eu perdoo. Então, o que é que a Igreja Católica medieval fazia? A pessoa cometia algum pecado, algum erro, ia lá para o padre, confessava e, infelizmente, o que eu estou falando, minha gente, é verdade. Tem tudo documentado. O padre dizia, olha, o senhor dá umas terras para a igreja, ou o senhor dá umas moedas, um dinheiro, uma coisa assim, e pronto, o senhor está perdoado, está salvo. Ou seja, vendia o perdão, que é a indulgência. Então, pessoas como Lutero, por exemplo, ele ficava indignado com isso. Ele percebia que isso ia contra o que Jesus falou. Ora, como assim contra o que Jesus falou? Várias vezes Jesus deixou claro para os seus apóstolos que a evangelização não tinha nada a ver com negociação. A evangelização é uma coisa para o cristão dar de graça, não ele cobrar. Por isso que o próprio Jesus disse, dai de graça o que recebestes de graça. Percebem como essa atitude... Gente, deixa eu deixar claro uma coisa, nós estamos falando da Igreja Católica medieval, lá dos séculos 12, 13, 14, 15... Nós não estamos falando da Igreja Católica atual, não é isso, não confundam, certo? Mas, enfim, então essa venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão, está dentro da crise moral da Igreja e é uma das causas fortes de ter acontecido a Reforma Protestante. Uma outra é a venda de objetos sagrados. Muitas pessoas de dentro da Igreja pegavam objetos sagrados, inclusive falsos, e vendiam. Por exemplo, pegavam uma túnica, uma roupa, dizia que Jesus vestiu aquela roupa. O problema é que o que acontecia, vamos passar para a imagem de hoje, né? Vamos passar para o tempo de hoje. Muitas vezes a pessoa pegava uma roupa, uma túnica, vamos dizer, ali perto do Margarês, e dizia, olha, eu quero vender essa roupa, Jesus usou. E outra pessoa pegava uma mesma roupa parecida lá no Clima Bom e dizia, olha, eu quero vender essa roupa, Jesus usou. 3, 4, 5 roupas idênticas, dizendo que era de Jesus para a pessoa comprar, porque a pessoa ia dizer, eita, é a roupa que Jesus usou, uma coisa muito valiosa. Só que eram falsas. Além de ser pecado vender qualquer objeto sagrado, ainda se vendia coisas falsas. Lembrando, minha gente, que não era todo mundo da igreja que concordava com esse absurdo, de jeito nenhum.
Não. A igreja sempre teve pessoas sérias que não eram de acordo com isso. Mas, infelizmente, era uma minoria. Verdade seja dita. Bom, outro tópico que a gente tem que perceber nesse assunto, a gente já foi para as causas, né? A crise moral da igreja, o fortalecimento dos reis, os escândalos, entre eles está essa venda de indulgências, certo? Tudo isso são causas da reforma protestante. Então, como é que isso tudo começou? Aí nós vamos falar de 3 pessoas que foram as pessoas mais importantes, pelo menos que a história registrou, nesse processo da reforma. A primeira pessoa mais importante nesse processo é o Martinho Lutero, um alemão. Então, esse monge alemão, professor de filosofia, né, de dentro da igreja, ele começou a fazer várias críticas à igreja. E num determinado momento que houve uma reunião entre vários intelectuais da própria igreja, ele resolveu mostrar para esses intelectuais 96 ideias, 96 teses, ou seja, ideias organizadas, né, com argumentos científicos, argumentos seguros, onde nessas 96 teses ele criticava a igreja. Ora, quando ele fez isso, ninguém aceitou. Não só ninguém aceitou, como o Papa escreveu uma bula, um documento, dizendo que se Lutero continuasse, ele seria excomungado, expulso da igreja. O que Lutero fez? Lutero pegou o documento, levou para a praça e tocou fogo para todo mundo ver. Quando ele tocou fogo nessa bula, nesse documento, ele comprou uma briga, pessoas, com as autoridades mais poderosas da igreja. E ao comprar essa briga, logicamente, ele começou a ser perseguido. Só que tem um detalhe. Os príncipes alemães, eles já nesse momento, eles também já estavam se desentendendo com a igreja. Por quê? Existia problemas lá com relações às terras do Império Germânico-Românico, que é aquelas terras que têm a ver com o antigo Império Romano e com a Germânia, e que os príncipes, eles já não queriam mais esse poder todo da igreja interferindo no seu poder. Então os príncipes, eles se aliaram a Lutero. Então quando Lutero, ele foi ameaçado de ser expulso da igreja, inclusive ele foi ameaçado até de ser preso ou acontecer coisa pior, os príncipes o apoiaram, o acolheram, até o esconderam para que ele não fosse pego. Fizeram ainda mais. Muitos nobres protestaram contra o imperador Carlos I, por exemplo, que era contra Lutero também. Eles fizeram todo um protesto dizendo, olha, nós apoiamos Lutero. Ora, quando esses nobres, né, pessoas poderosas, fizeram esse protesto, foi daí, minha gente, que veio o nome Reforma Protestante, certo? Então, o que a gente tinha falado de Lutero era isso. Lutero, ele é o grande iniciador da reforma. Ele é o primeiro líder. São as ideias dele que inspiram os outros. Principalmente, um que a gente vai falar já agora, João Calvino. Certo? Sobre João Calvino, que faz uma reforma protestante, mais precisamente na França, o João Calvino, ele é um seguidor de Lutero, porém ele tem ideias um pouco diferentes de Lutero com relação ao entendimento da ideia religiosa daquela época. Então, enquanto Lutero ele fala muito que é a fé e não as obras que salva, lembrando a vocês que até hoje as igrejas evangélicas, na sua maioria, elas pregam exatamente isso, que é a fé que salva, não é as obras, certo? Para você ver como é rico esse assunto, como faz parte do nosso cotidiano. Então, enquanto Lutero defendia isso, enquanto Lutero também defendia muito que a Bíblia ela chegasse a todas as pessoas. Olha, como assim, professor? E a Bíblia não chegava a todas as pessoas? É que a Bíblia naquela época ela era escrita ou em grego ou em latim. Pouca gente, minha gente, era alfabetizado. E
e muitas pessoas não sabiam ler em latim. Então só os padres, só as autoridades religiosas tinham acesso à leitura. E a igreja não permitia que os seus fiéis se aprofundassem, esclarecessem as passagens bíblicas. E o que é que Lutero pensava? O contrário, Lutero dizia, não, vamos traduzir para o inglês, para o francês, para outras línguas, para outros idiomas, para que todos possam ler. Já João Calvino, a marca registrada dele é a teoria da predestinação. Não esqueçam isso. Toda vez que vocês leem João Calvino ou Reforma Calvinista, vocês lembrem da predestinação. O que é predestinação? O João Calvino acreditava que as pessoas estavam predestinadas a continuar naquela condição que eles estavam. Se era uma pessoa rica, é porque Deus ou o Deus predestinou ela a ser aquilo, então ela seria aquilo. Mas se era uma pessoa pobre, uma pessoa com poucas posses, poucas condições econômicas, a pessoa permaneceria daquele jeito. Ora, e isso pegou para os seguidores de João Calvino. Eles absorveram essa ideia e realmente acreditavam que era isso mesmo, certo? A teoria da predestinação. Mas tem uma coisa muito importante que João Calvino também deixou muito forte, e por isso que no início da nossa aula eu falei que faz parte da cultura religiosa, do clima bom, do tabuleiro como um todo, que Calvino também deixou a ideia de que Deus, ele dava a gente a graça de tudo que a gente tem. E realmente é. A gente não discorda disso. Tudo que a gente tem é uma graça de Deus. É Ele que permite que a gente tenha. Só que Calvino foi mais fundo. Ele explicava também que se um homem, por exemplo, é muito rico, tem muitas lojas, muitos bens, muito dinheiro, é porque é uma prosperidade que Deus permitiu e que ele estava predestinado a ter aquela prosperidade. Ora, isso daí também não está errado. Se uma pessoa é muito rica, é porque Deus permite que ela foi. O problema é que a gente não vai alongar essa discussão, é que hoje a gente sabe que não é bem assim como Calvino disse. Uma pessoa que tem pouca condição econômica, se ela trabalhar, se ela estudar, se ela se esforçar, vocês devem conhecer alguns colegas, talvez os pais de vocês conheçam alguém assim que estudou, se esforçou e está numa condição bem melhor. Até porque Deus, ele é bom e ele é justo. E como Deus é justo, todo esforço ele reconhece, certo? Mas enfim, João Calvino não pensava exatamente assim. E vocês, eu não sei se vocês prestaram atenção, alguns são muito novinhos, né, que estão me ouvindo, mas os que têm mais experiência devem prestar atenção que os evangélicos falam muito essa palavra, prosperidade. Foi João Calvino, minha gente, que empreendeu essa ideia da prosperidade de forma mais forte, certo? E o último reformista protestante que a gente vai comentar é o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, já há muito tempo que ele já estava sem se entender muito com a igreja, também por conta de posse de terras no reino da Inglaterra. E essa questão piorou um pouco quando o rei queria casar-se de novo. Ele queria terminar o casamento com a sua rainha. E ele queria, porque ele estava tentando ter um filho homem com a sua esposa, a rainha, ele não conseguia. Então ele escreveu ao Papa dizendo, olha, deixa eu casar de novo com a Ana Bolenha, uma moça chamada Ana Bolenha. E o Papa disse, não, de jeito nenhum, vai contra as regras. O Papa não permitiu. Quando o Papa não permitiu que o rei Henrique VIII terminasse o seu casamento com a rainha e casasse de novo com Ana Bolenha, aí o Henrique VIII disse, foi a gota d'água. Então ele rompeu com a Igreja Católica, e ele se autodenominou chefe da Igreja da Inglaterra. E é aí que nasce a Igreja Anglicana, que segue, minha gente, praticamente tudo da Igreja Católica, com uma diferença, que quem manda nela não é o Papa, e sim o rei da Inglaterra, certo? E então, os três principais reformistas
que a gente deve lembrar, ter em mente, são esses mesmos. Martinho Lutero, que é o que inicia a reforma. João Calvino, que é o homem que falou da predestinação, da graça, da prosperidade. E o Henrique VIII, que é aquele rei que queria casar de novo, queria ter um filho homem. Engraçado que ele acabou tendo um filho homem, mas o filho homem não assumiu o trono porque adoeceu e acabou morrendo. Engraçado que quem vai assumir o trono de Henrique VIII é uma mulher, Elizabeth I, uma rainha muito importante, que nós vamos falar sobre ela em outro momento, certo? E finalmente, para a gente concluir esse assunto, a gente não deve esquecer que a igreja, quando percebeu que a reforma protestante estava crescendo, estava se ampliando, estava ganhando força na Europa, ora, o que é que a igreja fez? Ela fez uma contra-reforma, ela reagiu. Ora, ela pensou assim, vamos tomar umas providências, vamos se mexer, senão realmente a nossa imagem vai ficar pior ainda do que já está. Então a Igreja Católica se reúne no Concílio de Trento, e nesse concílio, nessa reunião entre as autoridades religiosas, eles decidem tomar várias medidas para combater a reforma. Entre as medidas estão foi aí que a criação do catecismo, eles elaboraram todo um sistema pedagógico de catequizar as pessoas, que antes não tinha assim tão organizado, tão assim focado nisso. Eles criaram seminários para a formação, né, de jovens padres e clérigos. Essa é uma outra medida. Uma medida muito, muito importante, gente, para a história do Brasil, para a história das Américas. Foi aí que eles criaram a Companhia de Jesus, aquela companhia dos jesuítas. Jesuítas que vão ter uma participação muito importante na catequização dos índios da América do Sul e do Brasil, certo? E então, essa Companhia de Jesus, que tem os jesuítas, ela é muito importante, porque os jesuítas, eles procuravam evangelizar usando a arte, o teatro, a música, a poesia. Ou seja, era uma forma, vamos dizer assim, mais intelectualizada, mais cultural de evangelizar, certo? Bom, até que essas medidas foram boas, né? O catecismo, os seminários, a Companhia de Jesus. Só que entre essas medidas da contra-reforma, tem duas delas que foram bastante impopulares e agressivas. A primeira delas é o Index. A igreja fez... Index em latim quer dizer uma lista de livros que a igreja proibia que qualquer pessoa abrisse para ler, certo? O Index. E a outra medida, a igreja resolveu reestabelecer o Tribunal do Santo Ofício, ou o Tribunal da Inquisição. Ora, o que é esse Tribunal da Inquisição? Era um tribunal encarregado de investigar, vigiar, julgar e condenar qualquer pessoa que pensasse ou agisse diferente do que a igreja pensava, certo? Então, esse Tribunal da Inquisição, que tinha sido criado lá pelos anos de 1200 e alguma coisa, lá pelo século XII, ele foi reaberto, esse tribunal foi reaberto no século XVI para vigiar, investigar, julgar e condenar qualquer pessoa que fosse contra os regulamentos da Igreja Católica Medieval. Pronto, pessoas. O que tínhamos de falar sobre reforma era exatamente isso, certo? E voltando para o meu desafio, eu comecei a aula falando em alemão, porque Lutero é alemão, então eu quis fazer essa homenagem a Lutero. Lutero é muito importante para a gente, minha gente. Graças a ele, nós temos hoje a Bíblia em todos os idiomas, nós temos a Bíblia na linguagem de hoje. Foi ele que inspirou, ele que
motivou essa ideia. Minha gente, espalhem a Bíblia, expliquem ela, deixem todas as pessoas lerem e compreenderem. Então, minha gente, graça e paz para todos vocês. Muito obrigado.